Livro do Apocalipse, capítulo 21. Para a glória de Deus, Apocalipse, capítulo 21. Já estamos no penúltimo capítulo de Apocalipse, né? Até aqui, o Senhor nos ajudou, nos deu graça. São 22 capítulos. Estamos agora no penúltimo, 21. Mais de... não sei quantas horas exatamente deu de todos esses capítulos, né? Mas mais de 50 horas já deu tranquilo, né, pastor? Deu. Bem mais de 50 horas já meditando no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, somente o verso 1 por enquanto. Diz assim o título: Novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Na outra tradução: fim do ciclo do pecado da terra, que começou em Gênesis 3, as eras que hão de vir, o eterno estado perfeito, o novo céu e a nova terra. Verso 1: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Amém? Amém. Então, Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 1, é a primeira terra, né? Que Deus nos deu para a moradia. Agora nós vamos entrar em algo que não aconteceu ainda, né? Em algo totalmente glorioso, maravilhoso, eterno, infinito. Se o primeiro paraíso foi um paraíso de glória, foi um paraíso abençoado por Deus, né, que é esse planeta. Existem lugares onde nós não fomos viajar ainda, né? Se nós tivéssemos dinheiro para conhecer. Existem cachoeiras, florestas, praias, ilhas, montanhas, cavernas. Existem oceanos e os lugares maravilhosos desse planeta que Deus criou. Animais maravilhosos, paisagens maravilhosas. Agora, imagina só esse novo céu e essa nova terra que Deus vai criar. Lembrando que este novo céu e esta nova terra só virá depois do juízo final. Aleluia! Só virá depois do reino de 1000 anos, depois do reino de 1000 anos do juízo final, depois do novo céu e nova terra, onde já não haverá mais. Nós vamos, daqui a pouco nós vamos começar a ler os versículos, né? Não sei até onde vai dar para ir hoje. Nós vamos ver que será diferente dessa terra, né? Não haverá pecado mais, não haverá mais enfermidade, o mar não haverá também. E se a gente parar para pensar, por que o mar? Porque hoje esse planeta que nós vivemos, o mar, tem mais mar do que terra, se for ver. Então a lógica seria chamar planeta água, não planeta terra, porque tem mais água do que terra. Se você tiver curiosidade de ver o mapa mundial dos países, você vai ver que tem muita água, muito oceano, muitos mares que dividem o mundo, né? Dividem os continentes, dividem os países, né? Mas no novo céu, na nova terra, não haverá o mar dividindo os continentes nem os países. Haverá só uma terra, né? E haverá o rio da água da vida, né? Amém. Então é maravilhoso, não haverá divisão mais. É um só país, será o país de Deus, a nação de Deus, a nova Jerusalém, a cidade de Deus. Então isso é maravilhoso. O novo céu e a nova terra. No princípio, portanto, Deus criou os céus e a terra. No texto original hebraico, a palavra para céus é Shamaim. A terminação indica o plural. Isso pretende mostrar que há mais do que somente um céu. Então isso é maravilhoso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então a palavra céus no hebraico é Shamaim, que no plural significa mais de um céu. Que é isso? Eu não estou entendendo. Então nós vamos ver agora. Na Bíblia distingue-se pelo menos 3 céus: o céu inferior, que é o céu intermediário, e o céu superior. O céu inferior, o que é o céu inferior? Por céu inferior entendemos o céu
atmosférico, da onde desce a chuva, se processam os trovões e relâmpagos. Deus o chamou de a face da expansão dos céus. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Em Jesus de extremidade inferior do céu. Lucas 17, versículo 24. Então o primeiro céu é o céu que nós vivemos, atmosférico, né? Então na Bíblia nós temos que ver isso também. Vai falar de céu na Bíblia várias vezes, mas muitas das vezes não está se referindo ao céu, a Nova Jerusalém. Está se referindo simplesmente o céu dessa terra, né? O céu de chuvas, onde nós vemos os trovões, a atmosfera que temos o oxigênio e vários outros gases que existem. O céu intermediário, qual é esse? Por céu intermediário entendemos o céu estelar ou planetário, chamado também o céu astronômico. A Bíblia chama de altura. Então é o céu estelar, ou seja, onde estão as estrelas, o Sol, a Lua, os planetas. Glórias a Deus. E segundo os cientistas que têm telescópios, né, flutuando na Terra, satélites, telescópios que estão nos satélites que flutuam na Terra, existem milhões e milhões de galáxias igual a nossa, né? E cada galáxia existem milhões de estrelas. E existem milhões de galáxias com milhões de estrelas. Então é algo muito grande. E o homem até hoje não conseguiu chegar até o fim do universo, com todas as tecnologias que tem. Existem estrelas que a luz delas para chegar na Terra demora 100 anos, 1000 anos, só para a luz chegar na Terra. E a luz, sabe quanto ela viaja? A velocidade da luz viaja a mais de 300 mil quilômetros por milésimo de segundo. Então é um negócio muito rápido, a velocidade da luz. E por que aqui o homem então não conseguiu chegar até o terceiro céu? Jamais conseguirá, nem o segundo céu ele consegue sondar tudo, né? Não entende nada. Quanto mais o terceiro céu. O que é o terceiro céu? Que é o céu superior. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios: fui arrebatado até o terceiro céu. Pode ler lá. Está lá. Fui arrebatado até o terceiro céu, que é o céu superior. Este é chamado de as alturas. Salmo 93, 4. Atos 1, versículo 9. Hebreus 1, 3. É declarado em 2 Coríntios 12, 2 como sendo o terceiro céu, o paraíso. Podemos chamá-lo de o espiritual e de o céu dos céus, por estar acima de todos. É o lugar onde habita Deus, Cristo, o Espírito Santo em seu retorno, os anjos, e será também a morada dos salvos em Cristo. Então é este que nós vamos estudar agora. Este que é o terceiro céu. O lugar, aleluia, glórias a Deus, Deus habita. Meu Deus. Deus criou os céus pelo supremo poder Jeová da palavra. Aleluia. Os céus incluindo a terra. Deus criou em 6 dias. São sustentados pelo poder da sua palavra. Uma vez que o céu superior é eterno, não é, pois, sujeito a nenhuma mudança. Um novo céu, uma nova terra, implica a transformação dos céus atmosféricos e astronômicos. Eles passarão com grande estrondo no dia do juízo. Então tem várias referências bíblicas aqui que falam que este planeta será consumido. Vamos ver algumas somente, para não ficar cansativo. 2 Pedro, 3º capítulo, versículo 7. O mundo não acabará mais em água, segundo a Bíblia, porque Deus prometeu para Noé que não iria acabar com água. Então toda vez que se vê o arco-íris nos céus, não só admire a beleza dele, mas se lembre que é uma aliança que Deus fez com Noé, de não destruir mais o mundo com o dilúvio. Então aquilo mostra a fidelidade de Deus, do cumprimento do seu acordo com Noé, só que com água, né? Ou seja, com fogo. 2 Pedro, 3º capítulo, versículo 7. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Agora vamos ler o versículo de número 11.
Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando a pressão da vida no dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então é uma promessa de Deus, e já foi profetizado. Deus não vai voltar atrás, né? Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus irá cumprir. Os céus que existem agora, que nós vemos, a terra será lavrada, destruída pelo fogo. Os elementos serão destruídos pelo fogo. Mas Deus vai preservar os fiéis, vai salvar os fiéis para um novo céu e uma nova terra. O próprio Jesus disse, mas eu não vou nem ler o texto aqui, os irmãos já sabem: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então olha só que forte isso. Quem que tem coragem de dizer isso? Ninguém. Nenhum líder de religião teve coragem de falar isso. Buda não teve coragem, nenhum padre, nenhum papa, nenhum pastor, nenhum católico, nenhum espírita, nenhum bruxo, nenhum budista, nenhum muçulmano. Só Jesus Cristo teve essa autoridade para dizer: os céus e a terra podem passar, podem mudar, podem ser destruídos, mas minha palavra não será destruída, não passará, é eterna. Tem um texto mais ou menos semelhante no profeta Isaías, que diz que nós, como homens, somos a erva, crescemos e morremos, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Ou seja, a palavra de Deus por si só é suficiente e poderosa para transformar nossa vida. Aleluia. Para mudar. A verdade de Deus, ela vai... Tem gente que pensa, né, pastor? Por exemplo, se eu parar de pregar, o evangelho vai parar. Não vai. O evangelho vai avançar mais e mais, segundo a Escritura. Jamais vai parar. Se eu não der meu testemunho, as almas não vão se converter. Não. Deus não precisa do nosso testemunho, embora nosso testemunho glorifique a Ele. Mas a verdade dele está acima do nosso testemunho individual. E vai continuar. Amém. Ou seja, vai perdurar eternamente. O mar já não existe, né? Então nós lemos aí que o mar não existe. Uma omissão compíscua da nova criação de Deus é a do oceano. O mar já não existe. Como o coração de João deve ter sido confortado por tal revelação, pois na ilha de Patmos o apóstolo estava separado pelo revolto mar. No céu, entretanto, nada nos separará dos nossos queridos. Então tem essa afirmação que o autor desse livro colocou aqui, também é importante. No cenário que João teve a visão do Apocalipse, sabe onde ele estava? Numa ilha, isolada pelo mar do mundo, isolado dos seus amigos, dos seus entes queridos, separado de tudo. Então Deus está dizendo para João, no céu você já não vai ter mais o mar, ou seja, não vai ter mais separação, você já não vai estar longe mais daqueles que você ama, daqueles que são seus entes queridos que foram salvos, é lógico, né? Você não estará mais longe de mim, mais longe. Por quê? Porque não haverá mar, não haverá separação mais dos povos. No céu não vai ter israelita, árabe, japonês, brasileiro, índio, chinês. Não. Embora vai ter lá povos de todas as nações, diz a Bíblia. Pelo menos um vai ter que ter. Porque a Bíblia diz que Jesus comprou para si povos de todas as línguas, tribos e nações. Ou seja, cada tipo de índio que existe nesse planeta, mesmo se todos não foram salvos, pelo menos um vai ter. Por quê? Porque ele comprou um povo para si, de todas as nações, tribos e línguas. Quantas línguas existem nesse mundo? Tenta contar, você não consegue. Existem muitos idiomas. Só na Índia existem mais de
40 mil dialetos, se eu não estou falando errado, diferentes que eles falam ali. É muita língua. Para nós termos uma noção, teve um missionário que foi lá, o nome dele eu acho que é William, se não me falar agora, William Carey. Um dos trabalhos que ele fez ali na Índia era traduzir a Bíblia para os dialetos, para as pessoas poderem ler. E ele traduziu para mais de 20 dialetos, se não me falha a memória, daqueles povos para eles lerem a Bíblia no seu idioma. Então existem muitas línguas, e cada uma delas, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o Alfa e Ômega, nosso Senhor Jesus, comprou para Deus um povo. Então isso é maravilhoso. Nesta visão, João vê um novo céu e uma nova terra. Os atuais céus e terra já terão passado. O vocábulo novo, usualmente significa nunca usado. Ou seja, o vocábulo novo na Bíblia é algo mais ou menos um carro zero, ou uma casa que você acabou de construir. Zero bala, né? Só você usou. Um carro zero. Ou você vai comprar um guarda-roupa na loja, zero bala. Uma televisão, um rádio, ou seja, isso é coisa nova. Ninguém usou aí. Então, novos céus e nova terra, ou seja, algo zero bala. Usualmente significa nunca usado, com a conotação de algo maravilhoso e desconhecido. Alguns pensam, porém, que a expressão seja uma referência à renovação da superfície dessa terra. Chega-se a localizar este evento, inclusive, no início do milênio. Mas aqui temos algo que somente acontecerá depois do milênio e após o julgamento do grande trono branco. Alguns apontam passagens como Eclesiastes, que falam da terra como morada eterna, que os testemunhos de Jeová usam. Só vou colocar aqui para os irmãos ver, porque os testemunhos de Jeová, eles usam essa palavra para dizer que o céu, Eclesiastes capítulo 1, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Diz assim: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, alguns interpretam essa passagem dizendo que a terra será morada eterna, né? Será aqui o céu. Mas isso significa apenas que haverá uma terra, mesmo que a atual seja trocada por outra. O salmista declara que a presente criação perecerá, ficará velha como se fosse um vestido, e Deus a mudará como nós mudamos de roupa, colocando uma nova e diferente. Salmo 102, versículo 25 ao 26. Fala do novo céu e nova terra também. Salmo 102, versículo 25 e 26. Salmo 102, versos 25 e 26. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudará, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais têm fim. Então aqui fala dos novos céus e da nova terra. Fala que este planeta, essa terra será envelhecida e será renovada para os novos céus e uma nova terra. Deus também mostrou o mesmo a Isaías. Ao falar do julgamento das nações, Isaías olhou o futuro e viu todo o exército do céu se dissolverá e os céus se enrolarão como pergaminho. Isaías 34, versículo 4. Quiser anotar o texto aí. Ele também viu que os céus desaparecerão como fumo e a terra envelhecerá como vestido. Isaías 51, versículo 6. Deus criará então um novo céu e uma nova terra, que hão de permanecer para sempre. Jesus também reconhece que o céu e a terra que agora existem passarão. De igual modo, interpretou Pedro, que nós acabamos de ler. Alguns tomos derreterão para significar ser livre, solto, quebrado.
e creio que isto seja meramente uma renovação da superfície da presente terra. Mas 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, usa uma palavra diferente para derreter, que no contexto pode significar derreter até se consumir. A ideia contida é que a matéria total do universo será transformada em calor e energia, algo que a ciência mostra ser perfeitamente possível. Haja vista que o que ocorre quando os elétrons e prótons se encontram, que a nova Terra será completamente diferente, é vista de fato, de que não haverá mais o mar. Os oceanos são necessários à oxigenação da atmosfera da Terra. A falta de mares, portanto, sugere que toda a economia da nova Terra será diferente, assim como Jesus foi capaz de subir ao céu em seu corpo ressurreto e sem roupas especiais, assim também nós, com os corpos ressurretos, não teremos as carências e limitações impostas pelo corpo atual. Então será totalmente diferente deste planeta, né? Desse sistema que nós temos, será totalmente diferente. Jesus, quando ele ascende aos céus, ele assunta aos céus, ele sai voando, né? Vou dizer voando, mas ele foi flutuando, né? Foi embora. Humanamente falando, isso é impossível, irmãos. Por quê? Porque quanto mais você sobe, mais o ar vai ficar fraco. Não sei se você já ouviu falar disso. Quanto mais você vai subindo, mais o ar vai ficando rarefeito. O ar vai acabando, o oxigênio. Tanto que você pode ver que alpinistas que sobem nas montanhas lá no alto, eles levam máscaras, levam oxigênio porque falta ar. Porque o ar vai diminuindo. Quanto mais se sobe. Então se você subir com esse corpo que você está agora e for subindo, vai chegar num lugar que você vai congelar e vai morrer sem oxigênio. Sem contar que se você conseguisse ainda fazer isso, você tem que passar pela atmosfera. E a atmosfera tem uma camada protetora que Deus colocou, como se fosse um fogo. Porque quando as pedras vêm do céu para cair na terra, aquela camada protetora ela explode as pedras. Essas são as estrelas cadentes que a gente vê, né? Elas explodem na atmosfera, porque Deus colocou uma proteção no planeta. Assim também com os raios do sol, que são ultravioletas, tem a atmosfera que protege a gente. Então seria impossível você num corpo como o nosso, você subir. Mas Jesus foi, porque o corpo era de glória. Então, esse é o corpo que vai. Por isso, então, a afirmação: não vai ter dor, não vai ter fome, não vai ter sede. Não vai, por quê? Porque é um corpo de glória, glorificado. Se a gente lê na Bíblia, Jesus, quando ele ressuscitou, ele atravessou a parede. Não foi? Ele apareceu lá no meio dos discípulos. Eles estavam com as portas fechadas, ele apareceu lá no meio. Ou seja, totalmente diferente, irmãos. É como disse Paulo, né? As coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Então será algo totalmente novo, né? Versículo 2 de Apocalipse agora. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Na alta do céu, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, abrindo parênteses aqui para dizer, a partir desse versículo não vai falar mais do novo céu e da nova terra. Vai falar só da nova Jerusalém. É claro que vai falar algumas características, que lá não haverá fome, nem sede. Ou seja, o céu não se resume somente à nova Jerusalém, mas ele será muito maior do que essa cidade, que Deus vai dar a planta dela aqui. É só um exemplo aqui. E João, ele vai falar numa linguagem humana, as coisas celestiais, ou seja, é algo que ultrapassa a mente do homem. O que João vai colocar aqui e lá é infinitamente melhor ainda. É mais belo e mais glorioso. Tem um testemunho, eu sempre falo testemunhos assim, né? Nós não somos obrigados a acreditar, né? Acredite quem quiser.
mas de uma irmã que diz que foi arrebatada. E nos céus ela viu cores. Preto, branco, vermelho são cores, né? Lá ela viu cores que não existem nesse planeta. Dá para imaginar isso? Então, é algo que foge do nosso alcance, né? A gente pode ser o maior estudioso da Bíblia, mas jamais vamos compreender 1% do que será o céu. 1% do que será o céu na sua totalidade. Nós estamos aqui estudando somente coisa simples, né? Porque é muito mais profundo do que nós imaginamos. O céu, as maravilhas de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, tudo vai estar no céu para o crente, para o salvo explorar e navegar e adorar o Senhor. Aleluia. Nova Jerusalém. O que é Nova Jerusalém? Nós, se a gente for estudar a cidade de Jerusalém na Bíblia aqui, a gente ficaria só nisso. Jerusalém foi a cidade e é a cidade mais importante do mundo. Eu falo isso pela Bíblia. Talvez se eu fosse um empresário, você um empresário, talvez a cidade mais importante seria outra, né? São Paulo, Nova York, Paris. Ou se você fosse um católico, você diria Roma, onde está o Vaticano. Ou se você fosse um budista, você diria a cidade lá que eles gostam mais, Islã. Mas, biblicamente falando, a cidade mais importante do mundo é Jerusalém. E Deus prometeu para Jerusalém a restauração. Por isso que vai ter o milênio, né? Para restaurar Jerusalém da terra. E depois da restauração da Jerusalém da terra, verá o juízo, pois verá uma nova Jerusalém. Olha só que interessante, não vai ter nova São Manuel no céu. Não vai ter nova São Paulo no céu. Nova Nova York no céu. Nova Paris no céu. Nova Tóquio, né, que é a capital do Japão. Nova Sydney, que é a capital da Austrália. Não vai ter no céu. A única cidade que vai se repetir o nome é Jerusalém. E aqui vai um conselho para você, abençoado. Nas Salmos diz para a gente orar pela paz em Jerusalém. É claro que temos que orar pela paz em todo o mundo, em todas as pessoas, mas existe uma bênção para quem ora por Jerusalém, por Israel. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Deus de Israel. Israel é quem era Jacó. Deus transformou o nome dele em Israel, e de Israel formou uma nação, a nação judaica, a nação de Israel. Da onde veio o Messias, Jesus, da onde veio Davi, da onde veio Paulo, da onde toda a Bíblia, a escritura bíblica veio. O único Deus, o verdadeiro Deus. Por quê? Porque até então aquelas nações, elas não adoravam o Deus que criou os céus e a terra, elas adoravam deuses, adoravam sol, adoravam ídolos. Então, Deus se revela a Abraão. E de Abraão começa então a nação, né? Aleluia. Vai para Isaac, Jacó, depois tem os 12 filhos, né? E eles se multiplicam no Egito, depois saem junto com Moisés e vão para a terra prometida. Então Israel. E a capital de Israel, quem foi que fez como Jerusalém foi Davi. Então Davi também é um centro muito importante na Bíblia estudar a vida de Davi, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos que, olha o que Deus fala para Salomão. Deus fala assim para Salomão: Salomão, enquanto você andar comigo, eu estarei contigo, né? E você tem que andar conforme andou seu pai, Davi. E Davi teve as falhas dele, nós sabemos, né? Mas Deus fala assim para ele. Ele não andou. Davi agradou a Deus, Salomão não. Ele agradou em parte, mas depois do final ele pisou na bola, né? Ele cometeu idolatria, casou com mulheres estrangeiras, embora ele se arrependeu, né? Só que Davi poderia ter todos os pecados, mas pecado que ele não tinha é idolatria. Amém. Era um adorador nato de Deus, né? O adorador de Deus vivo. Então, nós vemos em Davi, por isso que a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Porque quem que queria construir o templo não foi nem Salomão, foi Davi.
Ele deixou a tarefa para Salomão porque Deus não deixou Davi construir. Por causa das guerras, ele tinha derramado muito sangue, matado muita gente nas guerras. Então Deus não deixou. Mas foi Davi que teve a intenção de fazer um templo para Deus em Jerusalém. Então, Jerusalém era a capital de Israel. E essa nova Jerusalém é a capital dos céus. Não é Davi que vai reinar lá. Vai ser Deus e o Cordeiro, né, que é Jesus. Vão guiar e vão reinar para sempre na nova Jerusalém. A nova Jerusalém, Jerusalém também significa, se quiser marcar, a palavra Jerusalém é habitação de paz. Significado do nome Jerusalém. Habitação de paz. A nova Jerusalém é verdadeiramente santa, preparada por Deus para uma hora e propósito especiais. Ela já existe no céu. É a cidade que Abraão buscou. Aleluia. E que todo o povo de Deus continua a buscar. O próprio Deus é o seu arquiteto e fundador. É um lugar preparado para um povo devidamente preparado. Então vamos ver a nova Jerusalém. Gálatas. Eu vou abrir meio rápido aqui que tem 3 versículos. Se os irmãos quiserem só anotar aí para conferir nas suas casas. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é a nossa mãe. Então Paulo está se referindo aqui. E ele foi arrebatado também, viu, né? Mas ele não contou. Eu creio que Deus disse para ele não contar nada, né? Sobre a nova Jerusalém. Então ele vai dizer, mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é a nossa mãe, Jerusalém celestial. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3º capítulo, versículo de número 20, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, aqui em Filipenses fala da nova Jerusalém e da transformação também do nosso corpo, né? E o último texto, Hebreus 11, esse, se você quiser acompanhar, seria interessante, porque é algo muito lindo que vai falar aqui. Hebreus 11, versículo 10. Eu vou ler o 8, só para vocês entenderem. Hebreus capítulo 10, versículo 8. Diz assim, Hebreus 11, 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então olha a fé de Abraão. Essa cidade não existe na terra, que Deus foi o arquiteto e construtor. Deus não construiu nenhuma cidade nesse planeta aqui, nem mesmo Jerusalém de Israel. Foi Davi, né? Foi os reis. Mas essa nova Jerusalém, o arquiteto e o edificador, o que é o arquiteto? Aquele que dá beleza, tem a ideia, né? É igual o pastor, quando eu falo, eu quero construir uma casa, ele vai ter um engenheiro, o arquiteto é a mesma coisa, ele vai dar uma planta para o pastor e vai construir. Então quem foi o engenheiro, o arquiteto, o planejador, e aquele que também foi o pedreiro, né? O mestre de obras da nova Jerusalém é Deus. Ou seja, ele é o construtor da nova Jerusalém, da cidade de Deus.
Só que o mais interessante aqui é Abraão, né? Olha a fé que esse homem tinha. Olha a fé e a esperança que ele tinha da Nova Jerusalém, da cidade santa, da cidade celestial. Então isso é maravilhoso, irmãos. Essa era a fé de Abraão. É um lugar preparado para um povo especialmente preparado. Então esta é a Nova Jerusalém que descerá dos céus. É a cidade preparada. Terceiro e quarto versículo agora, de Apocalipse 21. Terceiro e quarto versículo diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vou ler a tradução. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O terceiro versículo: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então João ouve uma grande voz dos céus dizendo: Este é o tabernáculo de Deus com os homens. Uma coisa interessante do céu, essa palavra tabernáculo. Por que eu falo isso? Porque se você ler no Antigo Testamento, tem o templo que Salomão construiu e tem o tabernáculo que Deus deu para Moisés. E tem uma diferença muito grande nos dois. Um podia se movimentar, o outro ficava parado. O templo que Salomão construiu só ficava em Jerusalém, não saía dali. O tabernáculo era um templo móvel. Tanto que o templo, a nuvem da glória de Deus parava no deserto, eles faziam a arca da aliança, faziam o tabernáculo. A nuvem ia para frente, então eles desarmavam tudo nos levitas e iam até onde a nuvem guiava. Era um lugar móvel, ou seja, não tinha parado. Então aqui nos dá a entender o texto algo muito maravilhoso, que Deus vai se mover no meio de nós. Amém. No meio dos salvos dos céus. Amém. Deus não vai ficar sentado no trono ali igual uma estátua parada. Não. Ele vai se mover junto com os salvos. Ele vai andar. Ele vai, como diz lá no livro de Gênesis, que na virada do dia, né, pastor, Deus passeava no jardim do Éden, né? Conversava com Adão. Então vai ser isso no céu. Não vai ser só louvor, ou vai ter louvor, Deus está sentado no trono, mas Deus está, o seu tabernáculo, ou seja, a sua glória, o seu poder, ele vai andar e passear, né, no meio da santa cidade. Andar, conversar. A Bíblia mesmo diz que nós veremos ele face a face. Daí então, por isso que você vai precisar de um novo corpo também. Porque esse corpo mortal jamais vai aguentar contemplar a glória de Deus. Jamais. Ele seria fulminado, vaporizado, queimado pela glória, pelo fogo do Eterno. Por isso que vai ser um corpo de glória, semelhante ao de Cristo, para poder suportar e poder estar diante do Deus de glória. Um novo corpo sem pecado. Então isso é algo muito profundo e maravilhoso. O tabernáculo, a habitação de Deus. A partir daqui o Senhor Deus estará continuamente com a raça humana na terra. Num certo sentido, céus e terra convergerão num único ponto. A Nova Jerusalém que estará sobre a terra será o quartel-general de Deus. Não mais estaremos separados, nós sobre a terra e Deus no seu trono. As especiais manifestações de sua presença serão contínuas. Ele estará com o seu povo para sempre. A grande voz vinda do trono continua
a ser um maravilhoso conforto e segurança aos vencedores. Deus limpará toda lágrima, incluindo as lágrimas derramadas enquanto os crentes suportavam sofrimentos por causa do Evangelho de Cristo. Os efeitos causados pelo pecado serão para sempre removidos. Será a consumação última e final de tudo que foi comprado para nós através da morte de Cristo na cruz, garantido pela sua ressurreição. Então Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá no céu, ninguém mais vai chorar. Então isso é muito lindo, irmãos. É interessante, porque o mundo que nós vivemos aqui é o mundo das lágrimas, do sofrimento, da dor, da angústia, dos problemas, né, das tribulações, das perseguições. Nós choramos porque alguém morreu com a família, choramos porque pecamos, choramos porque estamos tristes, choramos por vários motivos. Mas no céu não vai ter pecado, não vai ter mais morte. Ou seja, não vai ter motivo de você chorar mais. Meu Deus, meu Deus. Será só alegria, só glória, só aleluia, só adoração. Não haverá lágrima, porque Deus que vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Quem semeia com lágrima, quem chora. Por isso que nosso Senhor diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu creio que essa interpretação, a interpretação mais correta para este versículo é os céus. Bem-aventurados aqueles que choram para Deus, choram porque desejam a Deus, choram pelos seus pecados em arrependimento. Por quê? Porque Deus os consolará, derramará sobre eles a consolação eterna no céu e vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Deus. Então até você chegar lá, poderá ter até lembranças, né, dos sofrimentos da terra, mas a partir daqui já não existirão mais tais lembranças, mais memórias. Por quê? Porque Deus vai apagar, vai consolar todas as memórias ruins que você teve, de tristeza e sofrimento, porque há um novo céu, uma nova terra. Entendeu? Não que você não vai ser mais você, continuará sendo você, só que sem mais sofrimento e mais dor ou angústia. Lá não haverá mais morte, ou seja, não vai haver velório no céu, não vai haver cemitério no céu. Pai não vai perder mais ninguém, mas nem um ente querido do céu, pois não haverá mais a morte, não haverá mais pranto, nem dor, nem doença, nem enfermidade, não haverá nem dor de cabeça, vai ter mais, nenhum tipo de dor física, psicológica, emocional, espiritual, opressão demoníaca. Não haverá mais nada, nenhum tipo de dor não haverá nos céus. A dor da fome também não haverá, a dor da angústia, a dor das doenças, não haverá mais. Isso significa que não haverá mais morte, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Por que não vai haver morte mais no céu? Resposta é simples: não tem mais pecado. Enquanto tem o pecado, tem morte, porque o salário do pecado, diz a Bíblia, em Romanos capítulo 6, verso 23, é a morte. Esse é o preço que Adão pagou. Quando ele pecou, Deus falou: já que você pecou, você vai voltar ao pó. Por quê? Porque o salário do pecado, o pagamento que o pecado nos traz é esse, é a morte. Por isso que o pecado é enganoso, né? É a pior de todas as maldições que nós temos que lidar todos os dias em nossa vida e com pessoas que conhecemos. Porque pecado para a maioria parece algo legal, algo maravilhoso, algo que é doce como mel, é algo que todo mundo faz, então eu vou fazer também. Só que são poucas as pessoas que enxergam que o salário dele é a morte, a recompensa dele é a morte, o fim dele é a morte. Para muitos eles olham para o prazer, para as delícias, para tudo que o pecado oferece, mas não olham para o fundo do prato, para o resultado final, que é a morte.
Então no céu não haverá mais morte, porque não haverá mais pecado. Então você não vai ter que orar no céu mais, lá para ser santa. Orar lá para Deus te livrar do pecado, te livrar do mal. Pois não haverá mais o mal. Será só louvor. Não haverá oração mais no céu. Não vai ter oração mais. Nem pregação. Nem profecia. Só louvor. Por isso que lá em Coríntios, o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, quando ele vai falar do amor, capítulo 14, que as profecias vão desaparecer. As línguas estranhas vão desaparecer. O que vai perdurar no céu? Somente o amor. Por isso que o amor é o maior de todas as dádivas, dons, e é o que Deus requer de nós. Né? Ainda que tenhamos todos os dons, se não tiver o amor, nada nós seremos. Por quê? Porque é isso que vai ter no céu. No céu não vai ter profecia, não vai ter reteté, não vai ter língua estranha, não vai ter revelação, não vai ter oração. É louvor, adoração e comunhão contínua com Deus e com os santos que estarão lá. Não haverá mais. Por que não vai ter? Porque não precisa mais. Lá todos estarão junto com Deus mais. Então vai ser algo maravilhoso. Não vai ter igreja mais no céu também. Nem templo, como tem aqui, né, na terra. Nós vamos ver isso mais para frente. Esta vitória é um grande triunfo, pois o último inimigo a ser destruído é a morte. Está em 1 Coríntios 15, 54. Então tem gente achando que o pior inimigo é o diabo, né? Mas é a morte. É o pior inimigo da humanidade. É a morte. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, irmão. 1 Coríntios 15, 54. O último inimigo é a morte. A morte envolve separação de Deus, de qualquer outro membro do corpo de Cristo. Por conseguinte, não haverá mais pranto, luto, choro ou dor. Até porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Então quer dizer que se eu morrer na presença dele, ele não é meu Deus mais, você não vai estar morto. Seu corpo vai estar morto ali no cemitério. Mas o seu espírito, a sua alma vai estar vivo, como diz a Bíblia. Né? Jesus disse, aqueles que crerem em mim, mesmo que estiverem mortos, estarão vivos. Ou seja, estarão no paraíso. Estarão com a sua garantia de vida eterna. Então é maravilhoso isso, irmãos. Na Nova Jerusalém, não haverá mais pecado ou coisa alguma que estrague a alegria e a comunhão que compartilhamos com o Senhor. O que mais tira a nossa alegria é o pecado, irmãos. Pode ter certeza disso. É o pecado. Tanto seja seu como de outro. É o que mais tira a nossa paz, a nossa alegria. Aquela comunhão que nós dobramos no nosso joelho e sentimos uma comunhão profunda com Deus. Mas quando tem pecado, pode ver que parece que tem barreira, parece que tem impedimento. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. Por isso que o crente precisa confessar e se arrepender diante de Deus todos os dias. Tomar sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Existe uma luta que nós temos contra Aleluia, o pecado. graças a Deus. Pecado que estraga a nossa alegria, a nossa comunhão, que partilhamos com o Senhor. Deus não o permitirá. Em Isaías, capítulo 35, versículo 10, temos uma amostra parcial disto no milênio, onde os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo e alegria eterna. Coroará sua cabeça, gozo e alegria os alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido, até a memória das tristezas desaparecerá, embora continuemos a nos lembrar das coisas boas que Deus tem feito. Então nos céus, você vai se lembrar das coisas boas, mas as más, não vai se lembrar. Sabe por que não vai? Deus vai consolar você. Porque imagina você chegar no céu, só vou te levar uma imaginação. Você chegar lá e sua mulher não foi salva. E vai acontecer muito isso. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Estarão dois deitados numa cama, um será levado, não é? O outro ficará. Está falando de casal ali, não está falando de namorado.
Porque se for namorado, nem um dos dois, né? Fornicação. Não está falando de homossexual ali, porque se for, também está falando de um casal. Casado na lei de Deus. Um vai, dois está trabalhando, um vai e o outro vai ficar. Ou seja, o próprio Paulo diz que nós não sabemos se vamos salvar nossa esposa e a esposa não sabe se vai salvar o marido. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. E imagine você chegar no céu e sua mulher não estiver lá, ou seu filho, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua avó. Você vai ficar triste, não vai? Por isso que não vai haver mais esses tipos de lembrança. É triste falar isso, mas é a realidade, irmãos. É a realidade. Infelizmente é a realidade. Nós não sabemos quem vai e quem não vai. Só Deus é que sabe. Então, é uma realidade, irmãos. É uma realidade. Imagina você chegar no céu lá, você tem o melhor amigo aqui na terra, por exemplo. E chegar lá e não está. E ele foi para a igreja junto com você, estava todos os dias no culto, mas não foi salvo. E vai acontecer, irmãos. A Bíblia diz: muitos vão estar na minha casa, vão me chamar de Senhor, Senhor. Vão mais além, vão profetizar, como eu já digo isso sempre aqui, vão curar, vão expulsar demônios, mas não vão entrar na bendita cidade pelas portas. Não vão ser salvos. Então, as coisas más vai ser esquecidas, seus pecados que você cometeu na terra, se arrependeu e chegou no céu, você não vai se lembrar mais também. É só no inferno que a pessoa vai se lembrar. Lá ela vai. Toda vez que um pregador pregou para ela, toda vez que o Espírito Santo falou na mente dela, no coração dela, ela vai se lembrar e a memória dela vai ser a melhor de todas. Esse é o maior sofrimento do inferno. Só que no céu essas coisas ruins serão apagadas, esquecidas. Por isso que a Bíblia diz que Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Então, salvos, pensa que você vai chegar lá no céu, Deus vai chegar para você e vai dizer: olha, você está aqui, mas você cometeu isso, isso, isso. Não vai. Já foi esquecido, irmãos. O sangue já purificou, o sangue já lavou. Então você vai chegar lá, novos céus, nova terra, novo corpo, só glória e só alegria. Aleluia. E só vai se lembrar das coisas boas. Então isso é o que Deus vai fazer. O fato das primeiras coisas já terem se passado mostra-nos que tudo que Deus fará meu Deus, em conexão com a criação dos novos céus e da nova terra será realmente novo. Tudo que pertence à primeira criação passará. Então tudo que pertence à primeira criação, todas essas coisas que nós vemos vai passar. O último versículo eu vou ler hoje, aí o resto nós vamos deixar para amanhã. Versículo 5. Versículo 5. Se alguém tiver alguma dúvida depois quiser perguntar, eu também não sou dono da verdade não, né? Só Jesus é o dono da verdade e é a verdade, né? O caminho e a vida. Nós somos aprendizes, né? Discípulos dele. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então isso é maravilhoso, irmãos. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Que nós já dizemos: novos céus e nova terra. E quem está sentado no trono? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Senhor na sua trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, o Deus Pai. Então ele diz: olha, escreve essas palavras. Então foi uma ordem que Deus deu para ele: escrever, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. A gente vê no próprio livro de Apocalipse, eu não lembro o capítulo aqui, mas tem coisas que João viu e ouviu lá que Deus mandou ele não escrever. Já o pastor lembra, né? Tem vozes que ele ouviu e o anjo lhe disse: olha, isso aqui não é para você escrever não. Isso é para você guardar para você só.
Isso aqui eu não quero que o mundo fique sabendo. Nem que ninguém. Uma revelação que eu dei para você. Assim como foi a de Paulo, né? Paulo foi até o novo céu e nova terra e viu coisas ali que Deus não quis que ele revelasse ao homem. Deus não quis que chegasse até nós. E só que essas revelações que João está tendo agora, Deus manda ele escrever, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então é Deus que está dizendo. O que se acha sentado sobre o trono é o Cordeiro que João vira anteriormente. Alguns supõem seja o próprio Deus Pai, por ser ele o Criador de tudo. Todavia, tudo o que ele fez, fez-o através de Cristo, o Verbo de Deus. Por conseguinte, o que fala por Deus ao Senhor Jesus. Tudo ele faz novo agora. A palavra fazer é usada frequentemente para descrever um ato criativo de Deus. O que se fala aqui é uma nova, uma recente criação. É claro que isso não inclui as trevas do lago de fogo preparados para o diabo e seus anjos. O que está sentado no trono ordena novamente que João escreva. Estas coisas não são produto da razão e da imaginação humanas. São revelações divinas. O próprio Jesus testemunha, elas são de fato verdadeiras e fiéis. Portanto, podemos confiar nele para fazer com que elas se cumpram. Em outras palavras, a mensagem do Apocalipse é genuína e real. O novo céu e a nova terra serão tão reais como a nova Jerusalém. Então, novos céus, nova terra, são tão reais quanto a nova Jerusalém, quanto Cristo ter morrido na cruz, e são mais reais do que eu e você que estamos aqui. São mais reais que a cadeira que você está sentando aí, porque ela vai virar pó um dia. As paredes também, o carro, as suas roupas, seu corpo, mas essas verdades são imortais, eternas, gloriosas, infinitas, e podem passar o céu e a terra, mas essas palavras não passarão. São verdadeiras e são fiéis. Amém? Vamos colocar em